Meu nome é Tatiane Gerhardt, estou aqui para fazer um trabalho, estou fazendo licenciatura de História, EAD, da FURG, no Polo Cachoeira do Sul da UAB. Vou apresentar meu trabalho, As Grandes Navegações, do 7º ano do livro didático. As Grandes Navegações. Você já imaginou o que é viajar para lugares distantes em embarcações frágeis e pequenas? Viajar em barcos lotados e com pouco espaço para os tonéis de água? Viajar sem nenhuma certeza do caminho? Pois bem, estes foram alguns dos desafios enfrentados pelos europeus durante as grandes navegações, conjunto de viagens de longa distância feitas pelos europeus durante os séculos XV e XVI. Aqui, como podemos ver, temos o mapa de um sábio da antiguidade, Ptolomeu, que foi usado pelos europeus no início das grandes navegações, em 1570. Enfrentando perigos. Para velejar em alto mar, os europeus do século XV enfrentaram perigos reais e imaginários, como mostram as gravuras de pintores famosos da época. Entre os perigos reais estavam os ventos desfavoráveis, a ameaça de encalhe, os lugares desconhecidos, a fome, a doença e a sede dos navios. Motivo das grandes navegações. Se era assim tão perigoso, por que então os europeus se lançaram às grandes navegações? O principal motivo foi o desejo de conseguir as especiarias e os artigos de luxos orientais na fonte, isto é, do próprio Oriente. No século XIV, o rico comércio com o Oriente era controlado em grande parte por árabes e italianos. Os árabes traziam os produtos de origem do Oriente até os portos mediterrâneos. Ali os mercadores italianos compravam esses produtos das mãos dos árabes muçulmanos e os revendiam na Europa com grande lucro. Observe o mapa. Como o Mediterrâneo era controlado pelos italianos, só restava uma alternativa a quem quisesse participar do comércio de especiarias: buscar um novo caminho para o Oriente. Além da motivação econômica, havia também a religiosa, o desejo de expandir a fé cristã para outros continentes. A liderança na expansão marítima rumo ao Oriente coube aos portugueses. Portugal foi o primeiro país a possuir uma monarquia centralizada, um rei com controle sobre todo o território nacional. As caravelas. Sabe-se hoje que foram os portugueses os primeiros a proteger e construir uma caravela, fato ocorrido em 1430 e 1440. Sabe-se também que as caravelas significaram um grande avanço técnico, pois além de serem ligeiros e fáceis de manobrar, podiam entrar em rios, contornar barcos de areia e zarpar com certa velocidade no caso de um ataque. Navegando com os portugueses. Os portugueses acreditavam que chegariam ao Oriente contornando a África, mas inicialmente esperando obter lucros conquistando Celta, um importante ponto de comércio entre árabes e italianos, situado no norte da África. Porém, a conquista de Celta em 1415 não trouxe os lucros esperados, pois os árabes desviaram suas caravanas para outros pontos da África. Diante disso, os portugueses decidiram planejar o passo seguinte com mais cuidado. Com o apoio de capitães experientes, de estudiosos, de construtores de navios, os portugueses iniciaram o périplo africano, isto é, o contorno da África para chegar ao Oriente. Acompanhe no mapa os principais passos de expansão marítima portuguesa. Com a chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498, os portugueses realizavam seu maior sonho, chegar ao Oriente, contornando a África ao regressar a Lisboa. Vasco da Gama trouxe consigo uma fortuna em pimenta, canela e gengibre.
A venda dessas especiarias possibilitou aos investidores um lucro extraordinário. Alguns historiadores falam em 600%. Aberto o caminho marítimo para o Oriente, partia de Lisboa todos os anos uma expedição que ia até a cidade de Goa, na Índia, buscar as cobiças especiarias. Em poucos anos, o negócio das especiarias, com destaque para a pimenta, tornou-se a principal fonte de renda do governo em Portugal. Logo após veio a concorrência dos espanhóis. Os reis espanhóis Fernando e Isabel também se aplicavam na busca de um novo caminho marítimo para o Oriente. Em 1492, esses reis aprovaram o audacioso plano do navegador genovês Cristóvão Colombo. O plano de Colombo consistia em buscar o Oriente e a navegação em direção ao Ocidente. Ingleses, franceses e holandeses. Ingleses, franceses e holandeses também cobiçavam as especiarias orientais. Para chegar a eles, navegavam em direção ao Oriente por diversos caminhos. Em 1497, o navegador genovês Giovanni Caboto, navegando a serviço da Inglaterra, tentou em vão por encontrar uma passagem para o Oriente, pelo extremo norte. Nesta viagem, Caboto explorou alguns pontos da América do Norte. Em 1534, foi a vez do navegador francês Jacques Cartier buscar uma passagem para o Oriente pelo Expresso Norte. Ele explorou o rio São Lourenço e tomou posse em nome do rei da França, de parte dos atuais Canadá e Estados Unidos. Tanto os ingleses quanto os franceses daquela época dedicavam à pirataria, erguendo várias feitorias na África e na Ásia. Os franceses chegaram a invadir o Brasil 2 vezes. A Holanda lançou-se às navegações no final do século XVI, mas em poucas décadas conquistou áreas ricas em especiarias em diversos continentes, região do Cabo, África, Java, Ceilão e Ilhas Molucas, Ásia, Nova Amsterdã, atual Nova York, Antilhas e Nordeste do Brasil, América. Aqui podemos ver, a gente tem bastante fontes de pesquisa, livros, revista. Temos aqui também a reprodução da carta de Pero Vaz. E temos aqui numa revista que eu encontrei de História da Biblioteca Nacional, sobre uma charge sobre as caravelas, que diz assim: são 2 personagens, o Joaquim e o Manuel, que são caricaturas de marinheiros do século XVI, que se unem para enfrentar os problemas em alto mar. É bem legal, é uma revista que eu adquiri numa escola sobre a caravela. E aqui eu tenho a carta de caminho que eu consegui na escola, onde tem o achamento, logo após eu tenho em terra da carta, a missa e a dança, onde explica tudo sobre a carta de caminho, a recepção a bordo, e assim termina o vídeo da atividade 8 da Escola e Sociedade.